Gente, hoje a gente fala muito sobre quadrinhos gays, sobre representatividade na Marvel e na DC, mas a relação entre a subcultura gay e a subcultura dos quadrinhos é muito mais antiga. E ninguém representa isso melhor do que o ilustrador conhecido como Tom of Finland, que virou um ícone do homoerotismo. É bem possível que você já tenha visto as imagens dele por aí, com homens super musculosos, bem dotados, com roupas de couro, em cenas cheias de fantasia e fetiche. Eu tenho esse livro aqui, que é uma preciosidade, que é uma compilação com todas as histórias do Kak, que é o personagem mais famoso dele. Mas se você não conhece nada do Tom of Finland, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou contar tudo o que você precisa saber, tanto o lado bom quanto o lado polêmico também. Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, no caso de hoje, tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e já dá um like no vídeo. O Tom of Finland, como o nome dá a entender, nasceu na Finlândia em 1920, mas o nome dele não era Tom, era Touko Valio Laaksonen. Ele era de uma cidadezinha bem pequena no interior da Finlândia, filho de um casal de professores classe média. Mas com 19 anos, ele se mudou para Helsinki, a capital, para estudar publicidade. A publicidade na época usava muita ilustração, então era um jeito dele aproveitar a grande paixão da vida dele, o grande talento, que era desenhar. Nessa época ele já fazia uns desenhos homoeróticos, né, de uns homens bem bonitos, sarados, mas ele guardava tudo para ele. Era até um jeito de extravasar a própria sexualidade. Se você calculou aí direitinho, já sacou que para ele ter 19 anos, a gente está em 1939, o início da Segunda Guerra Mundial. E foi um evento que marcou muito a vida dele, os desenhos dele, porque ele foi convocado para entrar na guerra. Ele contou muitos anos depois que ver aqueles homens fardados influenciou diretamente os personagens e as temáticas das ilustrações que ele fez ao longo da carreira. Sempre teve muito soldado, muito marinheiro, muito uniforme de couro, cap, bota. E aí vem o primeiro problema. Na Segunda Guerra Mundial, a Finlândia era aliada da Alemanha. Os soldados com quem ele conviveu e que inspiraram o estilo dele eram nazistas. Então, entre as muitas polêmicas envolvendo o trabalho dele, existe a crítica de que as ilustrações do Tom of Finland são uma celebração da estética nazista e da aparência ariana, a raça superior do Hitler. Se você estudou nazismo, você sabe que a questão da raça e da estética não são acidentais no projeto político do Hitler. Elas eram pilares essenciais do nazismo. Muitos e muitos anos depois, o Tom of Finland, analisando o próprio trabalho, chegou a dizer o seguinte: nos meus trabalhos não há declarações políticas nem ideologia. Eu penso apenas na imagem em si. Toda a filosofia nazista, o racismo e tal, eu odeio tudo aquilo. Mas desenhei os soldados mesmo assim. Eles tinham o uniforme mais sexy de todos. Essa declaração não resolve muita coisa, porque simplesmente não existe arte que não seja política, né? Mesmo para quem acha que a sua própria arte não é política. E no final, inegavelmente, ele lutou a guerra ao lado dos nazistas. A gente sabe que na guerra nem todo mundo tá lá por convicção, nem todo mundo tá lá de coração, mas essa é a realidade dos fatos. Então é importante a gente também enxergar esse cara dentro desse espectro contraditório que existe para muitos artistas. Gente que faz coisas incríveis e que também faz muita coisa errada. Cabe a gente se posicionar quando consome a arte dele ou decide não consumir. E aí, aproveitando o embalo, já vamos falar da outra questão polêmica envolvendo o trabalho dele, que é o restante da temática que ele gosta de desenhar e o tipo de homem que ele gosta de desenhar. Você já notou aí que o apelo erótico da imagem está focado em algo que a gente chama de hipermasculinidade, que é o realce, a ênfase, quase que a idolatria de características que a sociedade define como simbólicas da masculinidade. Então são sempre caras bem machões, com profissões consideradas de macho, tipo lenhador, soldado, vaqueiro, policial, e principalmente com as características corporais do macho. Rosto anguloso, bigode, pelos, o corpo super definido e, claro, bem dotados. E a questão é que eles não são só definidos e dotados, eles são extremamente musculosos e extremamente bem dotados. Então, em muitos aspectos, essas imagens colaboram para um imaginário estético que é inalcançável e, no final das contas, excludente. Mas essas são críticas que existem hoje, que existem agora. Vamos voltar um pouquinho no tempo para entender melhor o contexto de como e por que ele criou esse estilo. Depois da Segunda Guerra Mundial, já nos anos 50, ele começou finalmente a publicar os seus desenhos. Ele mandava para uma revista americana chamada Physique Pictorial.
que era voltada para quem praticava atividade física, fisiculturismo e etc. Só que tudo isso era uma grande mentira. O público número 1 dessas revistas eram os gays, porque tinha um monte de foto ou ilustração de homem sarado com pouca roupa. Só que a lei nos Estados Unidos proibia qualquer tipo de pornografia para homossexuais. Então tinha todo esse disfarce para dizer que era uma revista voltada à saúde, à atividade física. E o Tom sabia muito bem desenhar o corpo masculino, cada músculozinho. Então ele começou a mandar para lá e fazer muito sucesso. Foi aí que veio o nome artístico dele. Ele submetia os trabalhos com o nome de Tom porque era foneticamente parecido com o nome verdadeiro dele, Touko. E aí o editor da revista começou a dar o crédito das imagens como Tom da Finlândia, Tom of Finland. Nessa época, os desenhos não eram erotizados, não tinha o pinto marcando nem nada. E como a revista tinha que manter o disfarce, ele tinha que fazer corpos mais realistas, sarados, porém razoavelmente realistas. Mas ele já começava a introduzir alguns dos elementos que deixariam ele famoso. Por exemplo, as profissões masculinas. Ele dizia que se inspirava muito nos lenhadores e fazendeiros que despertaram o desejo dele quando ele era adolescente, lá na cidadezinha onde ele nasceu. E a decisão de fazer essas figuras masculinas era uma espécie de compensação também, porque o imaginário que existia em torno do gay naquela época era de uma pessoa frágil, doente, corrompida, que não servia para a sociedade, não podia ter um trabalho normal. E é importante frisar que, obviamente, não havia nenhuma representatividade nessa época. Não tinha gay no rádio, no cinema, nada. O máximo que existia era a representação nos vaudevilles, que era tipo um show de variedade, com quadros de humor onde o gay era zoado, era humilhado, sempre naquele estereótipo efeminado para fazer as pessoas darem risada. Então o que o Tom estava tentando fazer, de certa maneira, era quase uma contrapropaganda. Era mostrar para o resto da sociedade, mas principalmente para os gays, que eles podiam sim ser exemplos de beleza, de masculinidade, de admiração, que eles podiam ter o emprego que eles quisessem, que eles podiam ter um lugar na sociedade. E como não havia nada de representatividade em nenhum outro lugar, essas revistas de culto ao corpo tinham um papel importante no imaginário e na vivência dos gays daquela época. Em 1962, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a nudez masculina não era necessariamente obscena. E aí o mercado começou a mudar lentamente. As revistas com homem pelado começaram a surgir, né? Algumas até com um cara de pau duro mesmo, sabe? Uma coisa meio soft porn, que depois, nos anos 70, virou hard porn. E nisso, as revistas de culto ao corpo faliram. Só que esse processo também impactou as temáticas do Tom, porque aí ele estava livre para ser tão erótico e explícito quanto ele quisesse. É nesse ponto que ele começa a ser oficialmente uma arte para os gays, ele não precisava disfarçar mais. E aí o pinto começou a aparecer e começou a ficar cada vez maior, os músculos começaram a ficar cada vez maiores e, eventualmente, as cenas de sexo. Ele saiu daquela restrição que era razoavelmente realista e foi 100% para o universo da fantasia, do desejo reprimido do público. A gente tem que lembrar também que o fim dos anos 60 e começo dos 70 foi o auge da contracultura. Os hippies, as feministas, até o próprio movimento pelos direitos civis dos LGBTQIA+. Aos poucos teve essa celebração de tudo que estava fora da máquina do mainstream. Os músicos alternativos, os livros alternativos, os quadrinhos alternativos. E aí o Tom of Finland deslanchou mesmo. Em 1973, ele parou com a carreira de publicitário, que ele mantinha paralelamente, e começou a se dedicar 100% a desenhar. Teve exposição em galerias e tudo mais. Em 1979, ele criou a sua própria empresa, principalmente para cuidar de direitos autorais, porque a arte dele era mega pirateada. E em 1984, ele criou uma fundação para preservar todo tipo de arte homoerótica. E ele morreu em 1991 de derrame, porque ele tinha enfisema pulmonar. Hoje existem vários livros com a arte dele, mas infelizmente nenhum lançado no Brasil. Mas se você quiser, dá para comprar os importados na Amazon brasileira. Eu deixei os links aí no descritivo do vídeo e se você usar esses links, uma parte da grana vem aqui pro canal. E se você quiser saber ainda mais, tem também um filme biográfico feito na Finlândia em 2017 que você pode alugar no Google Play ou até aqui no YouTube também. Na época do lançamento, o filme foi super criticado por deixar de fora todos esses aspectos polêmicos da vida do Tom of Finland. Então, de novo, é legal assistir porque conta muito da vida íntima dele, a jornada dele, mas mantém o seu senso crítico também. E você, já tinha ouvido falar de Tom of Finland? Já viu alguma imagem dele por aí? Em livros, calendários, quadros? Tem até perfume com a marca dele. Você acha a arte dele excitante? Ou essa coisa da hipermasculinidade já deu o que tinha que dar? Me conta nos comentários. Os quadrinhos sempre foram um meio de expressão muito tradicional no universo gay, desde a época das HQs alternativas até hoje, com publicações de qualidade na Marvel, na DC e em várias editoras, especialmente na Europa. Tem muita coisa legal. Se você quiser mais dicas de HQs gays,
Me segue lá no Instagram e no Twitter, porque toda vez que tem alguma novidade, eu conto lá. E de quebra, você ainda recebe dicas de livros, séries e filmes LGBTQIA+. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.